Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, vamos nessa, é da nossa conta. Mais um podcast hoje, como eu digo sempre, esse daqui é inédito. Nós vamos falar de um lançamento de um produto que, se existe transparência no Brasil, agora você, cidadão brasileiro, só não fica sabendo da sua vida, de quanto você custa para cada município, para cada estado, para o Brasil, se você não quiser. Eu estou aqui do meu lado com o meu querido amigo Cláudio Queiroz. Esse homem é um homem responsável pela coordenação, coordenador do gasto público, esse que nós vamos inaugurar aqui, inauguramos aqui agora na Bahia, nesse dia 15 de julho, no dia que também comemoramos o dia exatamente do associativismo. Veja que coisa maravilhosa, ó, nossa camisa. Aí, Alfredo, seguindo suas orientações, meu amigo, vamos nessa, e todos nós da sociedade civil organizada. Meu amigo Cláudio, eu queria que você explicasse para a gente. Primeiro, seja bem-vindo na Bahia, muito obrigado pelo esse prestígio. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, para as pessoas saberem o que é que você faz e apresentasse para a gente esse espetáculo que você vem criando e arrumando, que é o nosso gasto público. Paula Obrigado Marques. aí pelo convite e aí a recepção calorosa aí de sempre de vocês. Isso é muito bom. E o importante é nós talvez voltarmos uma perninha. Como é que apareceu então o Gasto Brasil, que é o gasto público do governo, que nós vamos ter a oportunidade agora de um modo mais transparente e fácil. Começou, na verdade, com a Associação Comercial de São Paulo com o impostômetro, há Lembra? 20 anos É atrás. isso aí. Então, há 20 anos atrás, foi idealizado, então, pela associação, a transparência da arrecadação. E aí, com isso, então, se lançou-se o impostômetro, com que nós conseguimos acompanhar a sua arrecadação nas esferas estadual, municipal e federal. Depois de 20 anos, então agora idealizado em conjunto com a CACB, que é a Confederação, nosso presidente Alfredo Kutait, então idealizou o gasto. Então, de um lado se mostra a arrecadação do governo e outro lado mostra os gastos. Teria uma outra perninha ainda que nós temos que visualizar, Paulo, que é a dívida, que não está nisso que nós vamos estar falando agora no gasto. Porque a dívida nós estamos deixando até para os nossos bisnetos, para você ter uma ideia, porque o governo ele rola a dívida, né? Então, esta transparência que nós estamos trazendo aqui é uma transparência do gasto público primário. Então, fica muito fácil de qualquer cidadão estar olhando no www.gastobrasil.com.br e estar acessando o que nós vamos estar falando aqui. Diga de novo, repita, por favor. www. www.gastobrasil.com.br. Ok. E com isso é uma plataforma aberta em evolução. Então ela nasceu de uma maneira e agora ela está migrando para mais informações. E aqui de antemão está sendo inaugurado mais uma perninha Ótimo. aqui na Bahia, que são mais duas informações, além do que nós vamos estar falando. Mais para frente nós vamos comentar essas duas informações. O que essa plataforma faz hoje, Gá? Quando se fala Gasto Brasil do governo, o que ela olha? Então, a nossa primeira preocupação foi o seguinte: eu tenho que pegar dados confiáveis. Onde é que eu olho? Então, eu vou na base do Tesouro Nacional. Então, tudo que vocês estão olhando nesse site, a base é do Tesouro Nacional. Isso é uma coisa muito importante. E ela é linkada por APIs, uma parte automática. Então, existem várias categorias. Imagine um plano de contas enorme de uma empresa, várias categorias. Essas categorias nós transformamos, enxugamos em 4 categorias que nós conseguimos pelo menos acompanhar. Por que só em 4, Paulo? 60% do gasto público ele está pendurado praticamente no governo federal, pendurado em mão de obra e previdência. Então, mais do que a metade, nós já temos como acompanhar. Então, você vê que o gasto inteiro sobra pouco para nós, cidadãos. Essa é uma parte ruim. E com isso, Então,
O Brasil inteiro ele tem informação de uma maneira bem ou mal, as informações que eles procuram dar transparência, porque existe uma lei de transparência onde todo governo ele é obrigado a publicar. Muito bem. Então o que nós fizemos? Começamos a entender este mundo todo, né, Paulo? Então, o que acontece? Nós conseguimos, então, abrir, através dessa base, então, do Tesouro Nacional, automático, eu consigo pegar agora as informações do governo geral, que é o federal, estados e municípios. Aí a brincadeira começa. Assim, nós vamos evoluindo agora bastante coisa que nós podemos estar explorando aqui para frente. E com isso nós temos algumas aberturas. Essas aberturas, ele traz uma metodologia. Qual que é o importante estar sabendo? Então, nós estamos falando de gastos primários. Os gastos primários, eles não compõem os juros. Então, não mostra a dívida e nem quanto o Brasil está se endividando, que nós mesmos pagamos por isso. Certo. O governo só rola para frente. Uhum. Muito bem. Então, o conceito era mostrar efetivamente sobre gestão. É um orçamento, né, Paulo? Como é que você trabalha com o seu orçamento? Você tem entrada e saída. O que você tem que fazer com o orçamento? Equilibrar. Então você tem, só para tentar ajudar aqui, nós temos o impostômetro, que foi criado há 20 anos atrás, que mostrava apenas quanto o brasileiro paga em geral de tributos. Isso Então aí. nós temos lá alguns trilhões e alguns hoje. Então quer olhar isso? Se olhar aí, Se olhar no impostômetro.com.br, nesse momento, ele está na casa aí de mais ou menos, vou colocar aqui de cabeça, ordem que eu estava grandeza. vendo, 2 trilhões e 200. E o gasto público, 2 Hoje, 2 trilhões. trilhões e 800. Tá mais, né? Ou seja, eu me lembro, quando eu vi a última vez, Cláudio, eu acho que estava 700 bilhões de diferença. Normalmente é 600, 700 bilhões que nós estamos falando aqui, dependendo do dia. Ou seja, nós estamos gastando mais do que estamos recebendo. Orçamento doméstico, como é que você trabalha, É Paulo? exatamente isso. Eu recebo assim, eu recebi o salário, eu recebendo meu salário, eu tenho que gastar no máximo menos, ou seja, eu tenho que deixar 10% para ver se eu consigo sobreviver. Muito né? bem. Na sua empresa, como você faz? Na minha empresa, exatamente. Eu não posso, eu tenho que gastar sempre menos do que eu consigo arrecadar. O governo não faz isso. Não, faz isso, exatamente. Então, mas o mais importante que eu achei interessante é que a gente está aí. Então, o brasileiro não está preocupado com isso. Nós não temos uma cultura participativa, se fala em transparência, mas a gente não se preocupa com isso, né? A gente já tem uma grande maioria do povo brasileiro, diria que a maioria, que não tem uma educação financeira, que está endividado, gasta mais do que ganha. Mas só que isso tem que ser uma questão do Estado, de o Estado ensinar a gente a saber fazer nossa gestão pessoal, nossa gestão da nossa empresa, nossa educação financeira. E quando a gente tem um país que gasta mais, tendo uma das maiores cargas tributárias do mundo, e mesmo assim, ou seja, o povo brasileiro é o povo que mais paga tributos no mundo, independente daquela história de super rico, pobre, paga imposto. Né? E a gente não tem o nosso retorno. Mas a gente tem na Constituição Federal exatamente a transparência, a gente tem a eficiência dos serviços públicos. E esta ferramenta, ela é fantástica. Eu estou muito entusiasmado, eu estou muito feliz de vocês estão nos dando esse privilégio de estar exatamente promovendo esse novo lançamento dessa perna que você falou, esse equipamento tão bom, aqui na Bahia, aqui na Associação da Bicentenária, hoje no dia do aniversário da Associação, 214 anos. Muito obrigado por esse presente fantástico, que não é só para a associação, não é só para os associados, mas é para todo o povo, não só baiano, como o povo brasileiro. Nós ajudarmos na cultura, né, Paulo? Você acabou de falar uma palavra certa, né? Não importa se é norte, sul, leste ou oeste. Culturalmente, nós temos que visualizar como é que está o nosso orçamento. É isso. Todos somos cidadãos brasileiros. Agora, me diga uma coisa que eu achei fantástica. Você falou em um mapa de calor. Explicar o que é o mapa de calor. No site, vou voltar uma perna antes, tá, Paulo? O que acontece? No site, ele te possibilita você ter essas aberturas que eu falei. Então, o governo federal, os estados e até os municípios. Com isso, nós conseguimos visualizar como é que está o gasto disso. Como é que funciona essa matemática aqui? O governo hoje, na realidade, ele não divulga em real time as suas despesas. Então, existe uma regrinha do jogo. Qual é a regrinha do jogo hoje? A regrinha do jogo é que nós pegamos, então,
a publicação dele, que é bimestral, e ele no terceiro mês, ele divulga. O que a plataforma faz? Então ela olha para isso e já coloca como dados observados. Para esse reloginho estar correndo, nós fizemos vários estudos e criamos então uma metodologia. Essa metodologia, nós olhamos para o passado de 20 anos, 20 anos atrás. 20 anos atrás, e veio trazendo isso para cá, estressando essa metodologia para ver se quando o governo efetivamente publica algo, nós estamos fazendo a situação, porque além de olhar o passado, eu olho o que ele está se planejando, isto é, a parte orçamentária também, que é até o final do ano. Então eu olho para frente... Porque nós já temos conhecido o orçamento do governo. Exato. É aprovado pelo Congresso, aprovado pelo próprio governo, então nós temos o orçamento aprovado, que esse é o problema. Exato. Então eu olho para tudo isso e pumba, coloco o relógio para estar funcionando. Diante disso, aí fica fácil. Eu coloco o relógio tanto de estados e municípios e os dados observados, que é o passado, Paulo, nós conseguimos trazer, e se você escolher lá uma cidade, vou direto na cidade, que é a última quebra que nós temos, eu criei lá um gráfico que fica muito fácil se alguém acessar, assim, uma média móvel semestral, onde você consegue visualizar isso. Isso é o bacana, porque é para qualquer pessoa olhar um gráfico e falar assim, nossa, alguma coisa está acontecendo, porque a despesa está subindo. Então, até os prefeitos de todo o Brasil, né, até o nosso cidadão, acho que ajuda o prefeito, o próprio Estado, ajuda a gerenciar, ou seja, que é normal a gente encontrar, inclusive, prefeitos no Brasil que não conseguem, para você ter uma ideia, não conhecerem. Eu participei de um evento onde a Assembleia Legislativa aqui da Bahia fez um encontro, e os prefeitos, eles próprios dizendo, eu preciso ser preparado, eu não sei nem como é que funciona. Então, se você tem equipamentos, ferramentas que vai proporcionar ele dizer, olha como você pegou o seu município, ou seja, olhe para trás, você pegou isto dessa forma, você está gastando por habitante no seu município X mil reais, você pegou agora. Como é que você vai reduzir isso? Ou então, como é que está sendo aproveitado esse dinheiro? Ou reduzir, ou contrário, não é reduzir, mas como é que você vai conseguir aproveitar melhor, dar melhor eficiência neste gasto? Exato. Esse é o negócio. E a plataforma, então, ela não precisa ser assim, grande, analítica, porque isso não é o nosso papel. Nós não somos, na verdade, fiscalizadores. Nós não queremos... Fiscalizador só tem lá os seus órgãos competentes para estar fiscalizando. Claro, já tem Tribunal de Contas da União, já tem Ministério Público, já tem... Eu só quero cobrar a eficiência dele. Exatamente. Faça melhor... Ou contribuir, né? Que eu aproveitar para dizer a vocês que exatamente hoje também, além dessa apresentação que você vai fazer, extraordinária aqui, vamos ter oportunidade para todo o Brasil, verificar exatamente esta plataforma, a gente também está lançando aqui o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional. E o Estatuto traz exatamente uma ferramenta como essa, que é a sua ferramenta, que vocês fizeram, que está à disposição de todos nós, que a gente coloca o seguinte, como é que a sociedade civil organizada pode contribuir? Como é que a sociedade civil ela tem capacidade técnica, né, para recompor o desvio, para supervisionar e contribuir tecnicamente com aquela questão de ajudar a eficiência do povo brasileiro? Isso é muito complementar, vai ser maravilhoso. Então, só, e aí o que nós decidimos, então? Conforme eu falei no início, então, praticamente algumas despesas elas são concentradas. Então, tudo aquilo lá que nós separamos e classificamos em 11 categorias. Essas 11 categorias representam 96% do gasto público primário. Bom, então não preciso buscar o 100. Já 96 já eu consigo ter uma boa noção para isso. Dos gastos públicos primários. Você quer me explicar o que é gasto público primário para a nossa audiência entender? É todo gasto que o governo faz sem dívida ou pagamento de juros ou amortização. Então, os juros que a gente paga, que a gente paga 900 bilhões só de juros por ano, não entra nessa conta. Não entra nessa conta. Não. Então, não entra juros, nem amortização. Você está falando gasto, sim, você está falando folha como se fosse uma empresa. Gestão, Paulo. Folha, previdência. Nós temos... Previdência e folha representam quase 60% do gasto público.
Previdência por 60%. Então, eu já estou... 60% meu já está ali. Já está comido. O governo federal já come 60% de largada só com folha e previdência. Todo mundo sabe e escuta por aí que a previdência está quebrada. É. Você arrecada pouco, e se você depois, mais tarde, nós podemos estar trazendo aqui depois com calma, a arrecadação praticamente é flat. Sim, ó. E o gasto, ele é enorme, ele só está subindo. Então, está se tornando uma boca de Se a gente jacaré. fizer dois, exatamente, o gráfico seria uma boca de jacaré abrindo cada vez mais. Exato. Então, se não fizermos nada, em algum momento, o próximo governo, e aí para mim aqui não sou governo, se é partidário, não Se sou é direita nada. e esquerda, está falando aqui como cidadão brasileiro, Cidadão. suprapartidário, preocupado com a nossa nação. É isso aí. Se ele não fizer uma reforma, uma mini reforma, vamos dizer assim, porque eles não conseguem fazer uma reforma, porque a máquina é um transatlântico, né? Na Previdência ou na administrativa, nós vamos ter grandes problemas com o saldo. Então é verdade o que o Senado, que tem uma consultoria que falou do Senado, vou lembrar o nome, que ela diz o seguinte, que em 2027, seja qual for o presidente que estiver gerindo este Brasil, nós não temos mais recursos, ou seja, esses recursos primários estarão 100% tomados. Ou seja, a gestão não pode fazer nada em pró do bem-estar social. Só vai ter que pagar a conta. Por que o governo está desesperado? E aí ele está usando hoje, ele começou, você vê, tá na mídia. O IOF, que ele é regulador, não é um arrecadador. Ele está desesperado uma aprovação que não soluciona problema algum, né, Paulo? Nada, é zero. Ele está desesperado porque ele precisa arrecadar. Ele sabe que isso, o próximo, o transatlântico pode afundar. Então, por que essa luta toda pelo IOF, se eu sei, não sei, eu estou perguntando pelo seguinte, claro que você está dizendo, eu também enxergo como você enxerga. Eu já fiz essas contas todas. Tanto o IOF como a taxação do super rico não vai resolver o problema do país. O que resolve é uma reforma. Né? E o que resolve é uma reforma administrativa. O que resolve é diminuir os gastos públicos. Né? Ou o que resolve é o que eu acredito. É, pelo menos, prestar um serviço público com eficiência e parar os desvios de recursos, ou por corrupção, ou por desvio mesmo, por ignorância, por incompetência, né? por falta de meritocracia, porque as pessoas realmente não conseguem administrar. Então, esta é a única forma, veja bem, independente da reforma que você falou, da micro-reforma, mas se a gente pelo menos começa a ter retorno, se a gente pelo menos consegue acreditar que você tem saúde pública com eficiência, segurança pública e educação pública. A educação pública é fundamental, né? E principalmente aquilo que nós conversamos mais cedo, meu amigo Cláudio, que é um plano nacional, né, a longo prazo, para a gente criar a emancipação do nosso país, nosso potencial. Um plano que envolve exatamente a indústria, a tecnologia e principalmente a educação cidadã. Eu acho que isso é muito importante também, mas a sua ferramenta, que é o nosso propósito, que é o que nós estamos conversando aqui, o que é que você não falou do mapa, gente, que ele fala que é mapa do calor, eu queria que você explicasse o que é o mapa de calor. O mapa do calor, diante de tudo isso, desse mapeamento que nós temos dos estados e municípios, nós conseguimos agora colocar isso num mapa. Se coloca isso no mapa, ele mostra aqueles que estão mapa mais geográfico, mas o mapa do Brasil, Google geográfico. Maps, você abre lá e vê o mapa. Isso. Aí, com essa abertura, você consegue visualizar aqueles que estão mais vermelho, estão gastando mais então por chama habitante. mapa de calor porque o mais vermelho é o que gasta mais, o amarelinho é o que gasta menos. Está sendo mais econômico, vamos dizer assim. Então o mapa de calor é o mapa do Brasil, com as cores que ele vai do vermelho ao que cor, amarelo? Ele vai ficando mais clarinho. Você vai voltando e vai ficando mais clarinho. Aí os municípios que estão gastando mais fica bem vermelhão bem lá. Vermelho. E os que gastam menos estados e assim por diante. Então se tiver um bocado de bolinha assim, seria assim, mais ou menos? Não, é um mapa, você olha, ele está todo colorido, tem uma tabela de range, inclusive, esse vermelhão aqui é de tanto a tanto, aí o menos vermelho é de X, menos 1. Quantidade de ranking do valor. Eu vou fazer uma legendinha de ranking de valores do lado. Certo. E aí, aonde a graça começa a ficar? Embaixo nós temos os dados observados, Paulo, que é o que mostra o quanto aquele município que você quer escolher
Vou pegar aqui, Bahia, Salvador. Salvador, certo. Né? Eu consigo ver o quanto Bahia, nos seus municípios, está gastando, e eu incluí agora a população de cada município, e aí eu começo a fazer continha, né? Qual que é a continha? Eu pego isso e vejo o quanto ele está gastando, o gasto geral dele por habitante, o quanto ele está investindo por habitante. Então eu consigo mapear e começar nessa tabela a olhar, você fala assim, pô, mas o habitante está me custando R$ 5.000? E aí o meu vizinho aqui, ele tem quase a mesma quantidade de habitantes, está gastando só 2? Alguma coisa tá errada. Fantástico. Isso é fantástico. Gente, se vocês não quiserem entender seu município, se vocês não quiserem, eu falei isso no início da nossa conversa. Se agora você não conseguir entender quanto você gasta, quanto você custa para o município, você vai dizer assim, peraí, como é que eu posso gastar R$ 5.000? Onde é que tem esse dinheiro? Né? E o pior, vai ter aquele que ainda recebe auxílio emergencial, ainda custa 5 mil. E fala, o que é que está acontecendo? Como é que se eu me der esses 5 mil e botar no bolso, vai ser melhor do que... Né? Então, é exatamente isso que vai despertar a consciência cidadã. E é exatamente isso que vai tirar da zona de conforto, vai fazer com que você participe, que você desça para as reuniões do condomínio. Quando eu falo condomínio, não é só condomínio de prédio, não. É uma forma figurada de dizer assim, que você comece a entender que a escola pública lhe pertence, que a educação pública é importante, é fundamental, que é muito cara, que sai do seu imposto. Porque é interessante, as pessoas precisam compreender que quando você compra mercadoria, quando você bebe água, quando você faz qualquer coisa que você vai fazer, o imposto está embutido ali. E é essa informação, essa receita que informa esse impostômetro. E esse gasto vai ser daqui, vai ser do empréstimo que ele falou. Agora imagine, olha, eu pago um imposto e vem um retorno para mim. Qual o retorno? Qual a reciprocidade que eu tenho do retorno? Qual a eficiência que eu tenho da minha gestão? Pode ser federal, estadual, municipal. Como é que eu tenho educação? A educação minha está legal no meu bairro, no meu município? A minha saúde, eu preciso sair daqui do meu município para ser atendido de ambulância para viajar 900 quilômetros, 1.000 quilômetros para ser atendido. A segurança pública do meu município está legal, da minha cidade, minha capital, do meu estado? Como está a nossa, ou seja, as necessidades básicas, a infraestrutura? Como é que nós estamos vivendo com isso? Eu tenho ônibus, eu tenho ruas, eu tenho asfalto, eu tenho saneamento, eu tenho água, eu tenho luz. O que é que volta para mim do imposto que eu pago? E, tudo bem, mesmo que a gente diga, ora, para ter essa conversa, essa meia-verdade de dizer o seguinte, precisamos de mais imposto. Espera aí, você já tem esse imposto, você acha que eu preciso de mais imposto para me poder ajudar o município, por exemplo, que você falou que gasta por habitante R$ 5.000? Um exemplo. Será que isso não vai despertar no povo? Espera aí, gente, eu estou combatendo meu inimigo errado. Eu não vou em cima de querer... Não, veja bem, eu sempre faço isso porque, infelizmente, eu sempre recebo o seguinte, é muito fácil você falar isso como você não está passando fome. É muito fácil você querer defender os super ricos. Eu não estou defendendo super rico nenhum. Mesmo porque eu já acabei de dizer aqui, os super ricos, ao contrário, mesmo que eu taxe ele, o que você quiser, ao contrário do que dizem, é falácia, é mentira. Não vai resolver o problema da ineficiência do nosso país. Nosso país só vai resolver o nosso problema quando a gente começar a participar e cobrar essa eficiência. Quando vocês entenderem que são nós e nossos filhos, eu estou falando de vocês, a maioria, é que vão transformar essa nação com conhecimento, com educação, com tecnologia, com transformação, como os outros. Nós estamos vivendo agora, Cláudio, você viu agora eu sair lá da Band, que está com o Vitor lá e com o Luiz Felipe discutindo, e eles me perguntaram sobre a taxação. Né? E eu estava dizendo isso, eu disse assim, você acha certo? Não, claro que não, mas vocês percebem que estão colocando os interesses políticos partidários, direita e esquerda, acima dos interesses do povo brasileiro. E nessa hora daí foi super rico, que é dono de grandes empresas, os grandes agronegócios, indústria, tecnologia, todo mundo ficou abaixo dos interesses deles. Então, você aproximar de quem? Da China, se eu for da esquerda, dos Estados Unidos, se eu for de direita. Você entendeu, Cláudio? E cadê a nossa pauta de nação? Cadê o nosso plano de ação? Cadê o planejamento de emancipação do país, do Brasil?
A gente vai ficar sempre sendo colonizado ou pelo um direito, ou pelo China, ou pelos Estados Unidos, ou por outro país que fique rico também. A gente sempre vai estar exportando, né, a nossa riqueza e importando algemas, continuar sendo colonizado diferente. Então, é essa provocação que a gente faz e esse gasto e esse instrumento seu é fantástico. Você sabe que no passado todo mundo falava que para você ir na Argentina era barato. Hoje em dia não está mais barato. Por quê? O que o presidente está fazendo? Ele cortou pela raiz um monte de coisa e ele implantou uma coisa muito importante no setor público: a eficiência. Isso é, ele mede a mão de obra da cara se ele está trazendo retorno ou não. E ele tem que fazer uma prova. Se ele não passar, Meritocracia. ele sai. Ele é obrigado a sair, Paulo. Então, está faltando ação. E essa ferramenta, ela vem migrando. E aí qual é a novidade agora que está sendo lançado aqui exclusivo pela Associação Comercial na Bahia, que ela está publicando isso. Nós da CSB, liderado pelo presidente Alfredo Kutaiti, Grande Alfredo, abração. Ele está abrindo agora o gasto da Previdência. Então a Previdência, e eu consigo agora mapear, porque a Previdência, quem abraçou isso foi o federal. Ele catou no colo tanto o regime próprio como o regime geral. Então a Previdência, quando se fala, é das duas. Então quando nós falamos que é o regime geral, é da ação seletista, somos nós assim seletistas. E o regime próprio é a parte pública, que os entes públicos para estar lá. Então esse você já consegue visualizar a abertura dele, o benefício da Previdência, e aí eu consigo visualizar pelo governo geral, governo federal, estados e municípios. Então nós estamos descendo no nível de você chegar a ver no município e ver qual é o gasto de previdência que tem no município de previdência, X. Gente, é aquele que vai dar a aposentadoria de vocês. Não é isso mesmo? Meu filho falou que não vai se aposentar, para você ter uma ideia. Meu filho já me falou só, não vou me aposentar, pai, nunca. Nunca, cada ano que aumenta mais. Você aposentar com 60, daqui a pouco não sei quanto, depois não sei quanto, lá vai, a gente o dinheiro não dá. Ele não se aposenta nunca mais. Cláudio, então... meu amigo, a gente sabe que tem a nosso encontro agora, e o povo vai esperar a gente para você fazer essa explicação claramente para todo mundo aqui no nosso salão nobre aqui da Associação da Bicentenária. Hoje é nosso também aniversário, né, dia 15 de julho, também um dia, como eu falei, do nosso associativismo. Diga o que é a mensagem que você poderia passar para essa plateia, para esse público, as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Você sabe, Paulo, que é o que nós estamos idealizando, que o povo brasileiro ganhe mais cultura e facilidade de cobrança, de cobrar eficiência, seja onde ela for. E o site gastobrasil.com.br, ele vem dando de uma maneira muito fácil e transparente para que a pessoa possa navegar e começar a visualizar que tem algo errado. Está gastando muito. Então, eu convido todos novamente para estar entrando e navegando. Naveguem disso. Ele é gratuito. Nós estamos... A CACB, em conjunto com a Associação Comercial de São Paulo, ela está disponibilizando essa ferramenta que para também o mercado. É um trabalho fantástico, a Associação Comercial de São Paulo, que desde o início, há 20 anos atrás, agora também. Já startou e continuou. Então, estamos cedendo, estamos dando para você, cidadão, e aí não importa se é empresário ou não, é para todos, porque nós estamos tudo no mesmo bolo. É isso aí. A transparência de você conhecer onde estamos indo. Muito obrigado. Gente, hoje foi espetacular, porque nós estamos batendo esse papo com o meu amigo Cláudio Queiroz, que trouxe aqui para a gente a explicação, que espero que vocês tenham entendido, mas a gente está à disposição na Associação Comercial da Bahia e também no site, para que vocês possam acessar. E no site também tem lá um contato, que você clicar lá em contatos, que tiver dúvida, alguma coisa desse cheiro, mande para nós. Repita, por favor, o nome do contato. www.gastobrasil.com.br. E hoje nós temos os 214 anos da Bicentenária Associação Comercial da Bahia. Hoje nós prometemos também fazendo a campanha com as camisas, está todo mundo aí com a campanha exatamente do nosso 15 de julho, do Dia do Associativismo. Isso também é importante, isso também faz com que as pessoas comecem a entender que tem que se associar.
não pode se isolar, não pode só ficar reclamando, a gente precisa se unir com propósito, como eu falei, com planejamento, é importante. A gente tem a explicação do nosso Estatuto da Consciência Cidadã Nacional e exatamente o Dia do Associativismo, inclusive sendo lançado também, para você ficar sabendo, aqui na Bahia, pelo nosso deputado estadual, Eduardo Salles, que buscou isso aí, assim como o Otto Alencar Federal, assim como o Joaquim Passarinho. Você veja que começam a união, que é importante, né? É a Assembleia Legislativa, a Congresso Nacional. A união faz acontecer, a união né, faz Paulo? acontecer. Essa então, eu só tenho que agradecer a vocês, aproveitem, acompanhem, pau na máquina, um brinde, é da nossa conta, vamos transformar. Vamos. Pau na máquina, Abraço. Obrigado.